mais um corte do Redcast. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Essa tese não, essa briga, né, é uma briga muito antiga. Por exemplo, a tese do Rousseau, né, é basicamente que a gente é uma tela em branco e a gente é totalmente moldado pelo ambiente. É produto do, né? Se você pega, por exemplo, uma tese neonazista, ao contrário, ele diz que existem raças de seres humanos, existem raças que são absolutamente superiores e que se você joga... A verdade é que ninguém sabe a medida, mas é um mix de tudo. Existem fatores genéticos, existem fatores congênitos, que mesmo gêmeos idênticos podem ter fatores que vão determinar o resto da vida deles por conta da gestação mesmo. Às vezes tem mais uma limitação em um ou no outro, eu não vou saber aqui, mas existem diferenças que podem alterar biologicamente um do outro na gestação e não necessariamente no material genético. Um pressionando o outro. Tem a posição. Sim. E claro que tem um ambiente também. E dentro do ambiente você tem, inclusive, diversas fases. Então, por exemplo, a primeira coisa, alimentação. Se você está se você tá formando o teu cérebro, você não tem acesso aos nutrientes necessários, você já fudeu. Você quer ver outra coisa que saiu uma pesquisa, cara? Você falou que quem come bem igual eu, o Serjão, é mais inteligente. Mais ou menos. Você não come bem, você come muito, é diferente. Comer bem ou comer muito é outra. Agora, o lance é o seguinte, velho. Você sabe que tem estudos que mostram que mulheres que trabalham fora e veem seus filhos só à noite... E geralmente essas mulheres ainda têm mais dever de casa para fazer, lavar louça, etc. Elas ficam muito de costas para os filhos. E isso determina a personalidade daquele feto. Você ter pouco acesso à frente da sua mãe, a interação rosto, a interação... ela sorri, você sorri, ela chora, você chora. Isso determina... Mas isso aconteceu na pandemia. O pessoal usando máscaras, as crianças pequenas tinham menos acesso a faces... a rostos, e isso criou problema de desenvolvimento e identificação de emoções nas crianças. Isso aconteceu agora, na pandemia. A gente acabou de ver isso. O desenvolvimento humano, ele é muito complexo. Então tem vários fatores do desenvolvimento do cérebro. No primeiro ano, que é onde seu cérebro proporcionalmente mais aumenta de tamanho. Você passou fome nesse primeiro ano, você já se lascou. É uma das causas de você ter tantos países pobres na África com média de QI menor do que 60. Por quê? O cara passou fome na primeira infância. Ele pegou poliomielite com 2 anos de idade. Como é que essa criança na África vai concorrer com o europeu? Com o norte-americano? Ele não tem como concorrer. Por isso que é a importância do ambiente. Mas aí sem dúvida. O lance que a galera chama PBE, Psicologia Baseada em Evidência, é que isso aí afeta. Só que você tá falando que afeta o que você tá vendo, mas não. Que você consegue medir essas coisas. Então vamos supor que o ambiente, você sabe que a pessoa tá num ambiente X... aquilo ali vai afetar ela daquele jeito. Você consegue vir com um tratamento para tentar tirar esse efeito. Porque hoje, com a neurociência, você sabe exatamente qual área do cérebro está sendo afetada pela criança não ter olhado para a cara da mãe. Sim. Então você, afetou ali, então agora eu consigo com um tratamento ali. E por que é contra? Tem gente contra, né? A briga deles é a seguinte, para quem não sabe, psicologia no Brasil é ciências humanas. Entendeu? Então aqui começa a briga desses caras. E há quem discuta que é ciência. Muita gente fala, aqui o chat tem muita gente falando que é pseudociência. Pseudociência. Porque a psicologia ela ficou como? Como que ela ficou conhecida? Cara, senta aqui, o que tá acontecendo com você, Júnior? Pô, não, cara, é que você passou por isso, tal, aquilo, aquele negócio. Mais ou menos isso. Eles não, cara. O Wesley e a galera deles falam assim, cara, tem isso também, mas tem... Agora vamos estudar, vamos ver aqui o seu cérebro. Aonde que afetou? É aqui? Pô, aqui produz o hormônio XPTO. Pô, a gente tem um tratamento para isso. Então vamos entrar com esse tratamento aqui, que aí a gente ataca aquela área do cérebro sua que foi afetada, que tá com problema e tal, e aí acabou, entendeu? Então a criança não olhou pra mãe, pro rosto da mãe. Aquilo lá afetou uma área do cérebro. Hoje você consegue medir qual área do cérebro que foi atacada. Eu particularmente não sou muito a favor disso, porque você acaba tratando, vamos chamar de traumas causados por questões físicas, você tá tratando de forma química. Então, mas aí que tá. Eles não defendem só isso. Isso aqui é interessante. Porque eu posso tratar de forma física também. É que eu não vou saber falar, nós temos que chamar o Weslão aqui para ele explicar. Mas existe um tripé, que é a psicologia baseada em evidências, ela não é só o tratamento químico. Eu já adorei esse termo. Porque a psicologia não era baseada em evidência antes? Era mais ou menos, mas eu já adorei esse termo. Mas eu entendo, o que ele tá dizendo é o seguinte, antigamente, né? Antes a evidência ela era muito interpretativa. E na interpretação é difícil você objetivar exatamente o problema. E aí você já tem tratamento químico, que já está se provando também que as coisas não são tão retas. Não é tipo assim, vou dar um exemplo. Testosterona, agressividade. Não é bem assim. Às vezes o testosterona não. Às vezes, dependendo do contexto, a testosterona tira a tua agressividade.
Então, por exemplo... Porque ainda mais a questão hormonal, ela é sinérgica. Você não pode pegar uma coisa só e falar, isso dá aquilo. É uma sinergia absurda. Sim, eu vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, um dos hormônios mais famosos, vamos falar, que é o cortisol, o hormônio do estresse. Eu tive problema de excesso de cortisol, então eu tava estressado. Só que o excesso de cortisol pra mim é uma medida. O excesso de cortisol pra você é outra. Então quando você pega o teu exame de sangue, ele vai ter lá uma janela. Você tem que estar ou daqui até aqui, legal. Só que de repente, pra você aqui perto dessa linha, é baixo. E pra mim, às vezes, no meio já é alto. Isso também varia. Então, é uma combinação de fatores complexos que eu entendo a ciência do Wesley, que é o que ele defende, que eu acho maravilhoso, você tem que buscar dados e a compilação desses dados, e talvez a compilação desses dados só possam ser feitas por computadores muito complexos, porque conforme você vai avançando, você vai descobrindo outras relações muito difíceis de você, inclusive calcular mesmo, fazer a conta. E aí ele te dá uma situação muito mais precisa. Tá, como é que você resolve? Aí entra toda a complexidade da ciência, da parte humana dessa ciência. Por isso que eles defendem um tripé, não é só a parte química. Eu falei que só a parte química, mas eles têm são 3 coisas, e aí eles defendem que essas 3 coisas aí é que vão dar o melhor tratamento, o melhor resultado, entendeu? Mas tem uma briga muito grande porque, sei lá, 80% da psicologia hoje no Brasil é feita de outra maneira. E eles estão começando esse movimento aí. Então é muito legal o que eles estão fazendo. Muito legal. Eles estiveram em Brasília aí semana passada, né? Tentando levar lá encontraram o Kim, encontraram todo mundo. Eu sei que teve uma palestra que ele foi cancelado, ele ia falar disso, eram 3 pessoas. Acho que era você. Não, nem vou falar mais disso, não. Ele tava lá comigo aquele dia. Mas não era disso, né? Não era disso, não. Mas é aquela mesma lá. É aquela mesma lá, pessoal. Isso aí. Era eu, Wesley e uma professora. Ele tava comigo aquele dia lá, exatamente. Só eu que tô perdido nessa história. E ele Deixa pra lá. E na verdade, a bronca era com ele. Era com ele. A bronca, vamos dizer assim, específica da parada já sei. era com ele. Por quê? Porque ele é o cara, lá dentro da UF, da Federal de Santa Catarina, tem um curso de psicologia, aonde ele e a galera dele lá do PBE, que a gente chama, né, do Psicologia Baseada em Evidência, eles são meio, né, não são bem-vindos ali, nem bem-vistos, nem nada. Então, na verdade, a treta grande lá dentro daquele dia era com ele. É ridículo, né, cara? As então pessoas são ridículas. Assim, As pessoas querem... assim, o ambiente acadêmico era um ambiente justamente para o afloramento das ideias. Mas porra nenhuma. É um querendo mandar no outro, não sei o quê. Eita. E as universidades no bem geral, difícil. Inclusive as particulares, estão se tornando lugares assim bem... Total. Entra na PUC, é particular. Entra lá com uma camiseta... Sim. Ué, mas os professores das particulares, eles vieram da onde? Então, mas o problema é o seguinte... Verdade. O professor de verdade, eu até discuti isso esses dias num podcast e a pessoa fala, pô, mas o Brasil é um país que está cheio de professores, o que não falta aqui é professor. Eu falei, não. O Brasil está cheio de gente em sala de aula. É isso mesmo. Que é muito diferente de ser professor. Professor a gente quase não tem no Brasil. Não tem. É raro. O professor de verdade, ele é um artista. O professor de verdade, ele te marca. Ele muda a forma de você pensar. Ele é literalmente um artista. E o artista, para ele fazer um bom trabalho, ele tem que ter liberdade. Liberdade para se expressar, liberdade de pensamento. E você não está tendo isso hoje nas universidades. Primeiro, hoje você tem um problema que você não tem nas públicas, mas você tem nas particulares. Universidades particulares não existem mais alunos. Não tem mais alunos. É cliente. Então você não pode desagradar o cliente de maneira nenhuma. Você, como professor, você não pode desagradar o cliente. Onde já se viu você fazer algo que o cliente achou ruim. Então eu, como professor, não posso ensinar, porque ensinar, de certa forma, também é disciplinar. É mostrar quando o aluno está errado. E a geração de hoje não aceita. Eu passei por um caso de gestão da inovação, que fui eu que criei o padrão lá que se usou na engenharia, você tinha alguns trabalhos que eram feitos e os próprios alunos julgavam. Uns julgavam os trabalhos dos outros. E eu fazia algumas propostas para mostrar o quê? Como que a relação emocional com o problema atrapalhava a resolução do problema. E era legal que você provava sempre que o cara que estava envolvido emocionalmente com o problema, ele resolvia pior o problema de quem não estava envolvido. Então a gente fazia alguns trabalhos e um julgava o outro. E aí um cara... E isso é muito maravilhoso, porque toda vez que a gente iniciava as atividades... Os alunos vinham com o começo do raciocínio. E quase todos, 90% começavam assim, professor, caramba, meu grupo teve uma ideia genial. Genial. 90% teve uma ideia genial. E eu sempre brincava com as turmas e falava assim, falei, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? De duas umas. Quando você tem uma ideia genial, ou você é um gênio, e eu não tô vendo tanto gênio assim por aí,
Ou você é tão cretino que só você tá achando isso genial, tá? De duas uma. Eu não tô vendo tanto gênio por aí, então toma cuidado. E aí depois ia ensinando o pessoal trabalhando e tal, ia passando pelo julgamento. Esse foi o corte. Quer ver o conteúdo na íntegra? Todos os links na descrição. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, deixar o like e compartilhar.